Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui nessa quinta-feira para um bate-papo muito importante. Hoje eu vou receber aqui na nossa live a Camila Lisboa, que é coordenadora geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Lamentavelmente tem se falado muito pouco da situação dos trabalhadores de serviços essenciais durante todos esses meses de quarentena e da pandemia do coronavírus. São os trabalhadores que estão arriscando sua vida, que estão indo todos os dias no metrô, motoristas de ônibus, mesmo os trabalhadores de aplicativo, um conjunto de trabalhadores, sem falar dos profissionais de saúde e outros servidores públicos, que estão trabalhando normalmente, né? E muitas vezes sem serem valorizados, muitas vezes, e quase sempre, sem receber qualquer tipo de adicional, de insalubridade, do que quer que seja. E, além disso tudo, ainda estarem vendo seus direitos ameaçados, seus rendimentos ameaçados, como é o caso dos trabalhadores do metrô. Então, nós vamos conversar hoje com alguém que está lá, na linha de frente. A Camila é metroviária, além de coordenadora do sindicato, naturalmente, e vai nos contar um pouco da situação dos trabalhadores do metrô de São Paulo, que é, enfim, uma situação grave, uma situação de trabalhadores que estão nessa linha de frente. Eu vou ver se a Camila já entrou aqui para a gente começar esse bate-papo de hoje. Vamos ver. Ah, entrou, apareceu. Vou chamar a Camila. Tá entrando. Oi, Bom dia, Guilherme. Camila. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, tudo indo, né? Na luta. Pois é, resistindo. É. Legal estar aqui Muito bom conversando falar com você. contigo. Bom, não, é o mesmo, é o mesmo. Muito bom falar contigo, Camila. A gente tem acompanhado as tuas posições, as posições dos trabalhadores do metrô, sempre de maneira muito combativa, defendendo a categoria a qualquer custo e defendendo também o direito ao transporte público de qualidade para todo cidadão de São Paulo. E eu acompanhei, Camila, quero já começar direto nesse ponto, uma postagem tua esses dias dizendo que o Dória está ameaçando não pagar o salário integral dos metroviários agora no mês de junho, uma coisa que assim, quem viu ficou de cabelo em pé, porque falou, não é possível, tinha que ter adicional, né? Adicional de insalubridade, periculosidade, por estar trabalhando na pandemia, e parece que o Dória, que tentou ensaiar ser um Dória mais humano, não colou muito e voltou ao Bolsodória de sempre, atacando agora os metroviários. Então, eu queria que você começasse já comentando um pouco isso, mas também se sentisse à vontade para falar da situação geral dos trabalhadores metroviários aqui nesse nosso bate-papo. Bom dia e obrigado por ter topado. Legal. Olha só, Guilherme, a situação ela é muito difícil. Só para dar um parâmetro para o pessoal, na semana passada morreu um colega de trabalho nosso, o Armandinho. Saiu, inclusive, na televisão e tal. O Armandinho estava trabalhando, foi o primeiro trabalhador da Ativa que faleceu, pegou Covid e faleceu. Nós estamos fazendo um levantamento, tem mais de 200 metroviários afastados, ou porque pegaram a Covid, ou porque tiveram contato com pessoas que pegaram a Covid. Teve um colega, um operador de trem, que quase faleceu. Tiveram 4 trabalhadores que faleceram, mas eles estavam já afastados do trabalho, ou tinha um que estava aposentado e tudo mais. Mas o Armandinho foi o primeiro caso de trabalhador da Ativa. Nós ficamos muito tristes, porque, assim, além das pessoas que trabalhavam com ele, gostam dele, amigos, família e tudo mais, a gente sente assim, podia ter sido eu, podia ter sido o meu colega que trabalha do meu lado, entendeu? Então, assim, eu estou dizendo isso porque desde o começo da pandemia, o reflexo que a nossa categoria teve, e o sindicato também teve, foi o seguinte: olha, nós fazemos um serviço essencial, nós vamos continuar trabalhando. É claro que todo mundo ficou com medo, ficou preocupado de pegar a doença, às vezes você pode pegar o vírus e passa para a família, você não sabe que você está contaminado, né? E a luta por testes, agora a gente conseguiu na justiça que os metroviários façam o teste. Então, mas o nosso reflexo foi assim: nós temos um papel comunitário a cumprir.
assim como os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os trabalhadores de aplicativo. A gente tem um papel comunitário a cumprir, então nós vamos trabalhar. Mas espera aí, nós queremos trabalhar com segurança também. Ninguém quer ir para o abate, né? Ninguém quer morrer. Então, assim, a gente está passando por esse momento difícil. É verdade que houve uma diminuição de usuários do metrô, de passageiros, né? Houve uma diminuição significativa, mas ainda nos horários de pico, quem vem da leste, eu moro aqui na Zona Leste, quem pega o metrô em Itaquera de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, sabe que reduzir bastante, na verdade, é só parar de ser sardinha em lata, mas você continua ali apertado, do ponto de vista da contaminação, ainda é preocupante. Né? Então, é verdade que diminuiu, mas é verdade que todo mundo ficou receoso, com medo. Agora, assim, o que a gente... Não é que não esperava, né? Porque a gente conhece o governo Dória, um velho conhecido, né? Dos metroviários, dos professores aqui em São Paulo, da luta do povo sem teto, é um velho conhecido. Mas a gente foi surpreendido com essa ideia de que no dia 30 agora a gente não vai receber o nosso salário integral. O que eles alegam? Eles alegam que o metrô está em crise financeira, né? Agora, veja só, como é que a gente vai receber uma notícia dessa com tranquilidade? Primeiro, porque a gente está se expondo, arriscando a nossa vida. Segundo, eu vi na semana passada o Bruno Covas deu um subsídio, aumentou o subsídio para as empresas de ônibus, porque as empresas de ônibus estão alegando que caiu a arrecadação. E aí o Bruno Covas, sem a menor cerimônia, falou, não, beleza, eu vou te ajudar. O governo do estado ajuda todo mês as empresas de metrô privados, da linha 4 e da linha 5. Está no contrato de privatização da linha 5 a garantia de um subsídio estatal para a Via Mobilidade, que é uma empresa privada que comprou a linha 5, que foi entregue para o governo do estado. Como é que a gente ouve essas notícias e aí vem o metrô estatal, público, e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar o salário dos funcionários? E é de uma forma que, assim, a primeira peça de negociação foi segunda-feira. E eles falaram, olha, vamos negociar, mas na semana que vem, no dia 30, não vai cair o salário todo. Então, assim, os trabalhadores do metrô estão bastante revoltados, com razão, com muita razão, a gente está muito revoltado, a gente está se sentindo desrespeitado, maltratado, e eles ainda apostam, né, o governo do estado, a direção do metrô ainda aposta numa narrativa de que nós estamos reclamando de barriga cheia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O presidente do metrô pode reclamar de barriga cheia porque ele ganha mais de 50 mil reais. Mas a linha de frente, os agentes de estação, eu sou bilheteira de estação, a gente ganha 2.000, 2.500 reais. Não é verdade que a gente está reclamando de barriga cheia. A gente quer trabalhar durante o mês e no final receber o nosso salário, né? Como todo trabalhador quer, né? Como o pessoal dos aplicativos agora está lutando para ter a sua formalização do trabalho. Na verdade, os governos querem mudar, né? A formalização do trabalho tem que piorar, tem que ir para o nível de quem não tem. E nós achamos que isso é uma sacanagem, por isso que a gente está discutindo um indicativo de greve para o dia 1º de julho. Temos uma feliz coincidência, que é o dia da luta aí do pessoal dos aplicativos. É uma feliz coincidência. E se o metrô não recuar, no dia 1º de julho, não vai ter iFood e não vai ter metrô, viu? Tá certa, Camila. Eu acho que o que você diz assim, é absolutamente justo. Basta ter ouvidos para ouvir, né? A sordidez do Dória é um negócio impressionante de querer jogar nas costas do metroviário. Quer dizer, se o metrô está em crise financeira, imagine o metroviário, né? Imagine o trabalhador do metrô. Então é escandaloso, acho absolutamente justa a reivindicação dos trabalhadores metroviários, e se o governo não se sensibiliza para ela, o único mecanismo de fazer com que o governo ouça é a greve, é a paralisação, é os trabalhadores lutando, se mobilizando, e vocês, metroviários, já fizeram isso em vários outros momentos. Aliás, eu me lembro de uma das greves, Camila, que mostrou muito de que lado cada um está. Porque sempre o governo joga, quando tem greve,
de que os metroviários estão atrapalhando a população. Aí vai lá a imprensa e filma as pessoas se matando para ir para o trabalho, e tudo mais. Sempre o governo joga quando tem Eu lembro de uma greve que vocês, metroviários, fizeram o seguinte: deixa então a gente funciona, mas deixa as catracas livres e o povo pode entrar. Nossa greve vai ser isso. E o metrô que não aceitou, o governo é que não aceitou, não os trabalhadores. Então a gente funciona. Você está me ouvindo, Camila? Acho que está tendo um eco aí, né? Eu tô tendo uma crise aqui de internet. Ontem a gente fez uma live do sindicato e deu uma travada na minha internet. E a gente está chegando à conclusão que aqui na região teve outro colega metroviário que entrou na live, ele também estava com um problema de conexão, chegando na conclusão que aqui a região está ruim de abastecer a internet. Você pode só repetir o que você falou para eu escutar? Claro. Você está me ouvindo melhor agora? Beleza. Não, o que eu disse, porque tem muita gente que questiona a greve como forma de luta dos metroviários, dizendo, bom, é trabalhador de serviço essencial, prejudica os outros trabalhadores quando faz greve, aí vai a imprensa, mostra aquelas filas, as pessoas se matando para ir para o trabalho porque os metroviários pararam, como se os vilões fossem os metroviários. E eu me lembro de uma greve que vocês fizeram, não me lembro se 2014, 2015, uma daquelas greves grandes que o metrô fez, e que vocês fizeram uma proposta para o governo, que foi dizer o seguinte, olha, a gente não faz greve, a gente deixa as catracas livres, essa vai ser a nossa forma de protestar e de fazer greve. E que o governo é que não aceitou. Ou seja, isso mostra bem de que lado está cada um, né? Os metroviários estão preocupados com os cidadãos, com os usuários do transporte público, mas obviamente precisam garantir os seus direitos, especialmente num período de pandemia, em que garantir o direito também significa garantir o direito à vida com segurança. Aliás, é escandaloso o que você disse aí. Sirva para a gente rever as concessões do serviço de telecomunicações no Brasil. Mas você conseguiu me ouvir um pouquinho, Camila? Consegui. Vou falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá um pouquinho cortado pelo sinal de internet, mas vamos tentar, porque eu queria muito te ouvir, acho que quem está nos assistindo também. Tá. Olha, quando é sempre assim, o discurso de que a gente quer prejudicar as pessoas, ele acontece em todas as greves, é sempre assim. Inclusive, quando essa greve foi em 2014, que inclusive eu fui demitida nessa greve, depois a gente lutou, reintegrou, voltamos. E ao mesmo tempo teve a luta aí da Copa do Povo, né? Nessa ocasião, o governo Alckmin, o governo do estado era o Alckmin, e ele falou o seguinte: olha, prejudicar a população. A linha 4 amarela não para. E tem um recado muito importante nesse discurso que o Dória fez, que o Alckmin fez, que é o seguinte: ele queria dizer a linha 4 não para. É porque o governo do PSDB tem um projeto de Paulo. Esse projeto de mobilidade é um projeto excludente, é um projeto que quer destruir o papel do transporte público num serviço fundamental, que é um serviço que transporta a população aqui da periferia para o centro da cidade. Você pode ver que as estações de metrô, historicamente, o metrô é um projeto construído para a classe média em São Paulo. As primeiras, né, foi ali naquele trecho Jabaquara, Vila Mariana. E no início dos anos 80, o metrô é utilizado essencialmente
a internet brasileira. Alô, Camila? Eu acho, gente, não sei quanto a vocês, se vocês puderem responder no comentário, que eu acho que a Camila tá inaudível, pelo menos para mim tá congelada. Não sei para vocês, se vocês estão conseguindo ouvi-la de alguma forma. Se é que a turma tá me ouvindo, e a Camila caiu. Camila, se você estiver vendo, tenta voltar, eu te chamo aqui de novo. Mas é impressionante o que essa quarentena revelou da internet brasileira, né? Uma das mais caras do mundo, dos piores serviços do mundo. As concessões privadas, as redes, não fazem investimento. É um negócio bizonho. A Camila está na Zona Leste e faz isso. Eu estou aqui no Campo Limpo também com o mesmo problema. Opa, vi a Camila aqui no comentário. Vou tentar puxar ela por esse comentário para a gente continuar esse bate-papo que está excelente. Vamos lá. Estou te chamando, Camila. Vamos ver se agora vai. Se a internet deixa. Se a Claro, a Vivo, a TIM, a Oi, sei lá eu qual é o sinal aí, mas é tudo a mesma porcaria. Se deixa a gente conversar aqui. Vamos ver se a Camila entra. Estamos aguardando. Não está entrando. Bom, enquanto a gente aguarda para ver se a Camila entra, tá ali, é a manivela. Internet é a manivela. A velha internet é a manivela. É isso, gente. E eu não sei se vocês sabem, existe um fundo da universalização da serviço de telecomunicações. É o FUST, um fundo público, que tem 4, 5 bilhões de reais ali, que era para expansão de serviço de internet no Brasil, para universalização do acesso à internet no Brasil. E esse fundo simplesmente não é utilizado. Existe uma pressão desse setor privado, é um verdadeiro lobby, é uma máfia desses conglomerados de internet que não permitem porque eles querem botar o preço lá em cima, né? Se universaliza, se todo mundo tem acesso de qualidade, baixa, né? Baixa o preço deles. É uma máfia. É uma máfia que dificulta a comunicação dos brasileiros. É uma coisa impressionante. Eu vou insistir em puxar a Camila, porque eu quero muito ouvir ela sobre um outro tema. Ela estava falando, não sei quem entrou agora, mas quem está nos acompanhando desde o começo, sobre o descaso com os trabalhadores metroviários. Eu fiquei impressionado com uma coisa que ela falou, gente. Não sei vocês, que para fazer teste de coronavírus, os metroviários tiveram que entrar na justiça. Olha o descaso. E agora o Dória não quer pagar salário integral, alegando que o metrô está em crise. E eu quero muito ouvir a Camila sobre um tema que é a privatização. Ela começou a falar disso, tem um negócio da linha 15 prata do monotrilho, que ficou meses sem funcionar, de como está esse processo de privatização do metrô. Vamos ver se a internet deixa a gente conversar sobre esses temas com a Camila. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar. Manivela girando, a manivela girando. Vamos ver se vai. Foi. A Camila voltou. Vamos ver. Daquele jeito, Continua aí. Eu vi que você está em outro lugar, né? Eu vi que você, aquele negócio que você sai com o celular assim, virando, andando pro quintal, pra cozinha, pro banheiro, pra ver se funciona em algum lugar. Mas agora eu acho que tá melhor, Camila. Segue o teu raciocínio, estava muito bom. Eu queria que você continuasse falando daquela situação. E se puder já fazer um gancho, vamos ter que ir no atacado, porque se a internet impedir, pelo menos a gente fala o que deu. Sobre a privatização. Né? Eu estava vendo o negócio da linha 15, a gente até conversou sobre isso, o Pazin, também grande Pazin, parceiro, sempre tem me alertado da situação da linha 15 do monotrilho, que voltou a funcionar, acho que semana passada,
E todo o processo de privatização, a lógica privatista, linha 4, então se você pudesse já inserir no teu raciocínio a ameaça de privatização do metrô e como isso tem afetado tanto os trabalhadores como o serviço, já engancha também aí. Vai lá. Vamos lá. Não, eu estava dizendo que em 2014, quando a gente fez a greve, o Alckmin falou assim, olha, a linha 4 não para. E o que estava embutido nesse raciocínio dele é de que é melhor o metrô privado, porque o metrô privado não para. E o governo do PSDB, assim como vários governos aí, o governo Bolsonaro nem se fala, eles têm uma lógica, um projeto de transporte que é importante a gente debater, né? Inclusive, assim, para São Paulo, como parte de projeto para São Paulo. E esse projeto é um projeto privatista, que é, por um lado, ajudar as empresas privadas, né? Esse discurso de que a iniciativa privada resolve tudo, que a gente está vendo agora com a história do saneamento, né? Mas, por outro lado, também é um projeto de exclusão do povo, de ter acesso a uma mobilidade pública e de qualidade. Para construir o monotrilho, que é a linha 15, os movimentos sociais, os movimentos de trabalhadores do transporte deram uma batalha para que o metrô chegasse na quebrada, chegasse na periferia. Uma luta importante, uma luta justa, que vocês viram, começou só nos anos 2000, né? A periferia não começou a existir em São Paulo nos anos 2000, claro, né? E mesmo assim, eles utilizam um projeto que é importante, que é de chegar ao metrô na quebrada. Eles utilizam iniciativa privada, utilizam os interesses das empresas. Porque fazer monotrilho, Boulos, você sabe disso, fazer monotrilho foi coisa tão arriscada e já está se mostrando, virou praticamente um elefante branco. A linha 15, uma obra daquele tamanho, com a quantidade de dinheiro público que foi investido, estão andando porque voltou a abrir o monotrilho de forma irresponsável, na nossa opinião, porque não foi esclarecido para a população de São Paulo o que aconteceu naquele lugar, voltou a funcionar o monotrilho sem ter esse esclarecimento, mas esse projeto aí está todo mundo com medo de andar. No primeiro dia que abriu o monotrilho, que foi há umas 2 semanas atrás, teve barulho, teve o pessoal, os usuários ouvindo batendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Os próprios trabalhadores que operam o monotrilho estavam contra que voltasse a funcionar, ainda mais no meio da pandemia, porque não tem uma cabine do monotrilho, e aí o operador está no meio da aglomeração também, está todo mundo sujeito à contaminação, né? Então, assim, tudo que a gente está enfrentando nesse momento, em relação às medidas para a pandemia e também em relação aos direitos dos trabalhadores do metrô, estão relacionados a um projeto de privatização da mobilidade em São Paulo. E é um projeto que está a serviço de ajudar os empresários, como os donos da CCR. O grupo CCR foi um dos grupos que mais cresceu no Brasil de 2016 para cá. Olha que coincidência, né? O que aconteceu de 2016 para cá? Além de um golpe parlamentar injusto, aconteceu uma onda de privatizações, uma agressividade maior sobre os direitos dos trabalhadores, uma agressividade maior sobre o serviço público. E esse é um dos grupos que mais cresceu, o grupo CCR, que é quem cuida da linha 4 amarela e é quem comprou algo também que atendia a população da Zona Sul. Qual era o trecho ali, qual é o trecho da linha 5? Capão Redondo. Então, assim, é muito injusto esse projeto e quem paga por essa opção absurda, uma opção irracional, acaba sendo o povo trabalhador. Tanto o povo que faz o metrô funcionar, quanto o povo que precisa do metrô para ir trabalhar. Não sei se eu consegui passar aí. Tá boa a internet? Não, conseguiu, deu uns pequenos cortes, mas deu para entender a lógica do teu raciocínio perfeitamente, Camila. Eu acho que esse é um ponto chave. A gente está vendo, olha que loucura, né? Bem no meio da pandemia, e eu acho que essa pandemia ela escancarou o fracasso da lógica neoliberal. Por exemplo, no âmbito da saúde, eu acho que é o mais evidente, né? Para quem atacava o SUS, para quem... Porra, olha o que seria o Brasil sem o SUS. O Brasil sem o SUS seria os Estados Unidos piorado. Os Estados Unidos é o país
mais rico do mundo, o maior país capitalista do mundo, e é o país com mais mortes por coronavírus no mundo. Por quê, né? Porque lá não tem um SUS. Porque lá é cada um por si. Se o cara ficou doente e não tem dinheiro para pagar, vai morrer em casa. Por isso o desastre do coronavírus nos Estados Unidos. No Brasil, se não tivéssemos o SUS, ia ser muito pior, ia ser devastador. Nós estaríamos contando centenas de milhares de mortes a essa altura. Então, no momento em que a saúde pública, a revalorização dos servidores públicos, que foram nos últimos anos achincalhados, tratados como vagabundo, como parasita, como privilegiado. Agora, na pandemia, acho que a sociedade acorda para isso. E logo nesse momento, a gente tem gente querendo revigorar, requentar uma onda privatista. Seja no transporte público, na mobilidade urbana, seja aquela medida aprovada no Senado ontem, assim, desastrosa, de privatização do saneamento básico no país. Como se o problema de não ter universalização do saneamento no Brasil fosse a ineficiência do setor público. Né? É um negócio de doer. Né? O problema do saneamento no Brasil é falta de investimento. Né? E o setor privado não vai investir, o setor privado quer lucrar. A lógica do setor privado é lucrar com a água, é lucrar com expansão de estações de tratamento. Tanto é que no mundo todo você tem uma reversão de privatizações feitas em anos anteriores. Paris reverteu e reestatizou o saneamento básico, o abastecimento de água. Berlim fez a mesma coisa. 265 cidades no mundo fizeram isso nos últimos anos. E o mesmo vale para a mobilidade. Quer dizer, as linhas privatizadas visam o lucro. E aí vão precarizar cada vez mais os trabalhadores, encher cada vez mais o transporte público, porque é mais passageiro, é mais dinheiro. Né? Essa é a lógica dos caras. Seja no metrô, seja no ônibus. Aqui em São Paulo nós temos o problema da máfia dos transportes, né? Que é das linhas de ônibus. Poucas famílias que controlam como um cartel o atendimento de ônibus. A nossa pré-candidatura à prefeitura já deixou muito claro, Camila, assim, nós vamos para cima disso aí, discutir remunicipalização, tarifa zero, né? E para cima desse lobby, dessa máfia do transporte. Não tem outro jeito, né, para, inclusive, melhorar o transporte público em São Paulo. A lógica deles é de lucratividade, não é de um serviço decente. É tratar o bem comum e o bem público. É uma lógica. Mas, enfim, Camila, queria que você pudesse, estamos chegando aqui ao fim, até porque a internet não nos deixa conversar tanto quanto a gente gostaria, mas eu queria que você pudesse aí tentar fazer, se o sinal nos deixar, as tuas considerações finais, você fica livre para colocar coisas que você acha importante, um recado dos metroviários para a sociedade de São Paulo, para a sociedade brasileira, os temas principais, a necessidade de apoiar essa greve, se de fato ocorrer no dia 1º de julho, e acho muito simbólico que, se ocorrer, ocorra no mesmo dia da greve nacional dos trabalhadores de aplicativo. Acho de um simbolismo importantíssimo, porque mostra unidade. Unidade são 2 categorias de trabalhadores essenciais durante a pandemia, que estão sofrendo na pele, mais do que a maioria da sociedade, os efeitos dessa situação toda. Então vai lá, Camila, deixa aí para você poder passar esse recado. Guilherme, eu tô do lado do Wi-Fi e tá complicado, mas eu já desliguei o computador. Vamos ver se a gente consegue. Olha só, essa lógica privatista, ela também entra no raciocínio dos dirigentes das empresas privadas. Eu vou te dar o metrô de São Paulo, hoje é uma empresa financeiramente autossuficiente do Estado. E quem paga é o passageiro, pagando essa tarifa absurda de R$ 4,40. Eu vendo bilhete, eu sei como é dura essa tarifa, muito dura. E a lógica do governo do Estado e da direção do metrô é a seguinte: o povo paga o metrô. E aí o metrô não precisa do governo, não precisa de subsídio estatal. Não tem nenhum metrô no mundo que não seja subsidiado pelo Estado. Só o metrô de São Paulo, que não é subsidiado. Agora, por que isso? Por que isso? Para se operar uma lógica privatista dentro da empresa pública, e também porque
Os dirigentes dessa empresa pública não querem que uma empresa dependente, ela precisa ter teto, uma empresa dependente do Estado precisa ter teto de salário. E os dirigentes do metrô não querem isso, porque o salário do alto escalão do metrô é muito superior do que é o teto de salário das empresas dependentes, como é o caso da CPTM. Eu estou te dizendo isso porque quando a gente faz alguma luta, quando a gente faz alguma greve, eles divulgam aí falando assim, a média salarial do metroviário é 5 mil, é 6 mil reais. Só que eu vou te falar uma coisa, o presidente do metrô ganha mais de 50 mil reais, um bilheteiro ganha 2.500 reais. Se você soma e divide por 2, a média vai lá em cima. Só que a maioria do trabalhador que está na linha de frente, ele não ganha 50 mil reais, ele não ganha nem 5 mil reais. Então, eu estou te falando isso por quê? Porque isso é uma narrativa que se constrói para desmoralizar a nossa luta, desmoralizar a nossa greve e está a serviço de manter os salários do alto escalão do metrô, que quer que o metrô não seja dependente, quer que o povo pague R$ 4,40 para andar de metrô, para ele poder gozar dos seus altos salários. É uma tremenda sacanagem. Então, eu sei que aqui tem muita gente que não é as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que eu queria pedir para o pessoal? Apoia a gente, apoia nós, porque nós não estamos lutando por privilégio, nós estamos lutando por direito. Nós estamos tentando subir uma hashtag, Boulos. Se você puder twittar, nós estamos tentando subir uma hashtag que é Eu apoio os metroviários. Depois eu mando a hashtag direitinho aqui no chat para o pessoal poder twittar. A gente está tentando subir essa hashtag para tentar virar assunto, virar notícia e poder mostrar uma outra versão do que é a luta de uma categoria de trabalhadores tão importante quanto os metroviários. Muito bom, Camila. Espero que tenha passado o recado. Passou perfeitamente. Se puder, manda para mim depois no Zap a hashtag, os temas, conta comigo, né, nessa batalha, nós estamos juntos. Sou um aliado e um apoiador da luta dos metroviários, das metroviárias, e um admirador do trabalho que vocês fazem no sindicato, sempre de forma combativa, de forma independente, sem se curvar e sem baixar a cabeça para os governos de plantão. Era o Alckmin, agora é o Dória. Os metroviários continuam perdendo e vocês continuam lutando para reverter essas perdas, para garantir direitos. E eu tenho certeza que a situação dos trabalhadores metroviários seria hoje muito pior do que se não houvesse um sindicato combativo lutando na categoria. Parabéns para a luta de vocês. Tamo junto. Enfim, eu acho que todo mundo que está aqui também reforça esse apelo da Camila para que possa subir a hashtag. Depois, terminando aqui, vai lá dar uma curtidinha também no perfil da Camila para poder acompanhar no seu Instagram as atualizações da luta dos metroviários. E tamo junto. Obrigado mesmo, Camila. Obrigado por esse bate-papo. Foi muito esclarecedor e foi muito importante. Se não houvesse um sindicato combativo. A manivela. Não consegui ouvir, mas tudo bem, Camila. A gente te ouviu muito bem. Eu só fiz o encerramento aqui te parabenizando e te agradecendo aí pela live.